Olá, turma! Faça a correção da prova da FGV aplicada para o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Observe o trecho abaixo que aborda diferenças entre a língua escrita e a língua falada. Qual é a diferença entre elas? Aqui nós temos o texto, a afirmação correta sobre a estruturação e o significado desse pequeno texto é: mas por que falamos de um modo na fala propriamente dita e falamos na escrita de outro? Porque falamos de um jeito e escrevemos de outro, tão diferente do registro anterior, que afinal lhe deu origem. É consenso que as dificuldades principais são oferecidas pela gramática, cujo conceito dominante é de que seja um rol de regras. A afirmação correta sobre a estruturação e significado desse pequeno texto é: a pergunta feita no texto não é respondida? Veremos já. A gramática é bem vista pelo autor. É consenso que as dificuldades principais são oferecidas pela gramática. Então, já descarto aqui a alternativa B. O pronome que é sublinhado no texto se refere à língua escrita. Observe aqui. Vamos ver se é um pronome relativo. É tão diferente do registro anterior que afinal lhe deu origem. Este aqui é um pronome relativo. O pronome relativo ele retoma o termo anterior. Então, neste caso aqui, nós já vimos que ele está se referindo ao registro anterior. Então, não se refere à língua escrita. Há um ensinamento no texto que nos diz que a língua escrita deu origem à falada? Nada disso. Aqui nós vimos o quê? Que a falada deu origem à escrita. Ao dizer que é um consenso, o autor do texto nos informa que nem todos pensam da mesma forma. Nada disso. Quando é consenso, a gente vai entender o quê? Que todos pensam e veem da mesma forma. Então aqui, alternativa A, com alguma ressalva, a pergunta feita no texto não é respondida. Então vamos ver qual é a pergunta? Observe só a pergunta: mas por que falamos de um modo na fala propriamente dita e falamos na escrita de outro tão diferente do anterior que afinal lhe deu origem? Aí a resposta para ela é consenso que as dificuldades principais são oferecidas pela gramática, mas não responde de forma adequada à pergunta. Aqui ele vem falando apenas das dificuldades principais que são oferecidas pela gramática, que contém muitas regras. Então, a pergunta feita no texto não é respondida. Os animais estão presentes como referência em nossa linguagem diária. A expressão sublinhada abaixo que mostra seu significado corretamente indicado é: o jornalista considerou aqui eu preciso da alternativa correta. Considerou a instituição um ninho de cobras. Ninho de cobras é um lugar perigoso para a saúde? Não. Aquele lugar ali é um ninho de cobras. É um lugar que tem pessoas ruins. Não necessariamente um lugar perigoso para a saúde. Comandante soltou cobras e lagartos. Quer dizer que ele ficou bravo, que ele xingou. E nada de aspectos sigilosos. O presidente considerou a atitude do ministro como uma cachorrada. Cachorrada é algo errado, algo que não se devia fazer, nada de ato violento. Os jornais diziam que a Assembleia Espanhola estava cheia de ratos. Ratos são o quê? Pessoas desonestas, corretíssima. Os namorados estavam como dois pombinhos, pombinhos aquecendo-se repetidamente, nada disso. Dois pombinhos porque estão juntinhos e se gostando bastante. Numa viagem de carro entre Rio e Minas, um motorista foi observando a série de cartazes na rodovia. O único que está grafado de maneira correta é: precisam-se de caminhões. Olha aqui, falo muito nas minhas aulas. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, este se é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho sujeito indeterminado, este verbo é impessoal. Correto é precisa-se. Há vagas, estacionamento com 2 S? Que isso, FGV? Aqui anteriormente havia no sentido de existir. Ele é o que, caro concursando? Impessoal, ele não vai para o plural. Então, o correto seria: havia árvores. Deixe para amanhã o que não precisa fazer hoje. Olha aqui, deixe para amanhã o que não precisa fazer hoje, toda correta. Diversão é com S. Meus alunos conhecem aí o que eu falo sempre, o quê? Dedim, ter, não é isso? Quando a palavra termina, olha aqui, divertir. Termina em der, dir, mer, mir, ter, tir,
Aí eu vou usar o quê? S ou dois S. Então, diversão é com S. A frase abaixo, cujo termo sublinhado exerce a função sintática de objeto direto, será o complemento de um verbo transitivo direto, aquele que não vem com preposição. Viu-se o acidente de longe. Aqui você observa, voz passiva sintética. Se eu colocar na analítica, vai ser o quê? O acidente foi visto de longe. Então, o acidente aqui não exerce a função de objeto direto. Necessita-se de quê? De transporte rápido. Quando você já identifica aqui, olha aqui, se vem acompanhado de preposição, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto e eu terei o quê? Um objeto indireto. Alugo o quê? Verbo transitivo direto, eu terei como complemento um objeto direto, mamão com açúcar. Atracou, atrasado, nada disso. Aqui você observa que não exerce a função de objeto direto. O menino não gostava de algodão doce, acompanhado de preposição. Você já vai observar o que? Se vem acompanhado de preposição, objeto indireto. Em todos os períodos abaixo, há duas orações. A opção em que a segunda oração mostra uma consequência da primeira é. Então, você já vai observar aqui, onde aparece tanto que, nós já temos uma ideia de consequência, não é isso? Então, a alternativa é está correta. Então, a consequência da primeira. Primeiro, choveu muito, depois as ruas se alagaram. Então, aqui eu tenho uma ideia de consequência como aparece, como é pedido lá acima. Quando eu tenho uma ideia de tempo, olha aqui, se houvesse, pode substituir por caso, vai indicar uma ideia de condição. Olha aqui, o porquê pode ser explicativo ou causal. Ninguém saiu do prédio porque faltava segurança. Primeiro faltava segurança, depois ninguém saiu do prédio. Então aqui eu tenho uma ideia, como vocês podem observar, de causa. A frase abaixo em que a utilização do acento grave indicativo da crase foi empregado de maneira correta. Olha aqui, eu não uso crase antes de verbo do infinitivo. A mente, como a casa, aqui nenhum termo anterior. Para você usar a crase, o termo anterior exige a preposição a, mas o a que vem acompanhando. Esse aqui não exige, então não tem crase. Quem é igual a alguma coisa, mas a vara deu a com acento indicativo de crase. Eu fui para a academia. Aqui eu já tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição, não uso crase depois de preposição. Olha aqui, é um bom remédio para aqui, ao invés do o correto seria para reajustar. Eu reajusto o quê? Com verbo transitivo direto, não uso crase, caro concursando. A frase abaixo em que o emprego do termo sublinhado está adequado é esse lá, ou melhor, o lá, ele vai trazer uma ideia, vai retomar uma ideia, traz um sentido de lugar. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Não sei onde, então descarto. Fui fazer a confissão e quando saí de lá estava aliviado. Da igreja? Não sei. O problema em ser pontual é que ninguém está lá, a verdade, né? Mas isso aqui não está relacionado ao lugar, não está relacionado à ideia de lugar. Para chegar ao topo é difícil, mas ao se chegar lá, a vista é belíssima. Ah, ok. Então aqui é o topo. Mas que topo? Será que é no topo do monte, por exemplo? Não, aqui eu já consegui entender de uma outra forma de você vencer, né? Chegar ao topo seria você vencer. O filme a que assistimos era muito bom, mas quando saímos de lá, então você assiste o filme no cinema ou então na casa de um amigo, por exemplo. Aqui vai nos remeter a uma ideia de lugar. Fui fazer a confissão e quando saí de lá estava aliviado. Aqui também tem um pouquinho da ideia, a confissão na igreja, mas nem sempre, não sei que lugar. Então pode ser que não nos remeta a um lugar específico também. Mas é uma questão que assim que sair o gabarito preliminar, a gente vai ver. Se for outra alternativa, a gente pode entrar com recurso também. Caso essa seja mantida, a gente deixa assim. A frase abaixo em que os dois adjetivos nela destacados representam estados. É o estado que a pessoa está, como aqui na alternativa C, que você identifica. O objetivo da educação é substituir uma mente vazia, o estado da mente vazio. E como está a sua mente? Aberta. Então aqui nós temos uma ideia
de estado, que já vai gabaritar a questão. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder de vista por um longo tempo. Esse longo aqui vai nos remeter a uma ideia de estado? Você já identificou que não. A frase abaixo que mostra o mesmo vocábulo empregado sucessivamente como substantivo abstrato e concreto. Então, o primeiro será abstrato e depois o mesmo substantivo será concreto. Vamos ver aqui. Então, este livro vai falar do amor, sentimento abstrato, e dos amores da minha vida. Quem são os amores da minha vida aqui? São pessoas, pessoas concretas. Então, aqui, alternativa A correta. O fato de fazerem tantos agrados, abstrato, os cuidados com os ferimentos, cuidado aqui também, abstrato. Trouxe lembranças, abstrato. E agora, as marcas deixadas na paisagem eram marcas de descuido e de irresponsabilidade. Será que este primeiro aqui é abstrato? Nada disso. Aqui eu entendo essas marcas deixadas na paisagem, por exemplo, árvore cortada, alguma coisa estragada. Então aqui eu observo que seria concreto. Mas aqui também, vamos aguardar o gabarito preliminar. Se for outra alternativa, a gente entra com recurso também, correto? Agora, se for a alternativa A, a gente deixa como está. A frase abaixo que mostra corretamente um sinônimo da palavra sublinhada na frase é: filhos casam, crescem. Não, uma coisa é crescer, outra é aumentar. Então, são significados diferentes. A preocupação traz a velhice. Antes da hora, traz a antiguidade? Nada. A antiguidade está relacionada às coisas antigas. A distância mais longa é entre a cabeça e o coração. Entre longa é distância, larga já está relacionado aqui a largura mesmo de determinada coisa. Nada chegará ao fundo da risada de uma criança estudante FGV. Olha que maravilha, hein? A maioria dos homens morre de seus remédios e não das suas doenças. Ele está doente, ele está enfermo. Doenças, enfermidades.